Sejam bem-vindos ao canal Deus e Débora, o canal das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Será que o reino de Deus habita em você? Será que o reino de Deus habita em mim, em nós? E para a gente saber se habita esse reino de Deus tão precioso, nós vamos avaliar as Escrituras Sagradas e entender qual é a vontade de Deus, qual é a definição de reino de Deus para nossas vidas. Eu quero começar lendo com você Mateus 13, 31 ao 32, que diz assim: Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou no seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Gente, as palavras de Jesus, elas são profundas, porque elas são do reino de Deus, porque elas são espirituais, carregam um significado profundo. E aí eu fiquei meditando, né? Meu Deus, um grão de mostarda, uma semente tão pequena. Sabe, algumas atitudes do nosso dia a dia, aquelas atitudes que vão agradar a Deus, elas muitas vezes são do tamanho de um grão de mostarda. Sabe, Jesus também vai dizer, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, sabe, você vai poder dizer para aquele monte: afasta-te. Você precisa entender que o reino de Deus, ele é diferente do reino do mundo. Então, existem algumas atitudes que nós fazemos que agradam a Deus. Por exemplo, quando você ora por alguém, quando você ora todos os dias, quando você conversa com Deus todos os dias, quando você lê a sua Bíblia, quando você toma uma atitude fiel quando ninguém está vendo. Aqui eu estou rodeada de câmeras, mas no meu secreto, no meu dia a dia, o que eu faço que agrada a Deus? Para o mundo, pode ser algo pequeno como um grão de mostarda, mas para Deus é grandioso. Sabe por quê? Porque Jesus vai dizer que o reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou no seu campo, embora seja menor entre as hortaliças. Olha só, ela cresce, é uma das maiores, ela se torna uma das maiores hortaliças. Sabe, gente, existe algo profundo da parte de Deus que Ele quer semear em nossas vidas. E quando eu olho para o reino de Deus e eu sei que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria e justiça, eu gosto de meditar nessas palavras. Porque paz é algo que o mundo inteiro está procurando. Justiça também. Quantos têm sede de justiça? Sabe? E amor. Então, o reino de Deus, ele traz algo que não dá para comprar. Quando nós carregamos esses valores do reino, eu digo a você, você consegue, como eu posso dizer, quando você planta essas coisas na sua vida, você tem como colher grandes hortaliças, grandes árvores, grandes coisas. E eu vou dar um exemplo para você entender. Quando você ama o seu próximo, quando você estende a mão, ou quando você perdoa alguém, sabe, quando você faz o bem mesmo diante da injustiça das pessoas, e quando você decide viver o reino de Deus aqui na terra, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu, a gente chama o reino de Deus para nossas vidas. E quando a gente decide andar assim, nós estamos aplicando aquilo que é de Deus, sabe? E isso tem grande poder. Por quê? Gente, olha só, para mim, sabe? Para mim, eu acredito também, de acordo com a palavra de Deus, a coisa mais rica que nós podemos carregar é o amor. Primeiramente, o amor de Deus sobre nós. E segundo, que é uma consequência desse amor em nós, é o amor ao próximo. Ora, se Deus me amou, eu amo o meu próximo. Eu perdoo o meu próximo. E quando isso acontece, quando você semeia essa semente tão pequena, um ato tão que para o mundo, sabe, porque para o mundo as coisas grandes, a fama, o sucesso, o status, os likes, essas coisas, elas parecem ser grandiosas.
e podem até ser, mas são passageiras. Sabe mais as características que nós podemos carregar do reino de Deus? Elas podem ser pequenas a priori, mas eu digo a você, se você decide viver esse reino dentro de você, porque ele começa dentro de você, você vai colher amor entre as pessoas. Ei, não tem nada que possa destruir quando existe amor. O amor é o elo perfeito. Então, quando você decide amar como Cristo amou, decide perdoar, claro, as perseguições vão existir porque esse mundo jaz do maligno. Mas quando você decide andar como Jesus andou, eu digo a você, você vai criar conexões, você vai ter amor, vai ter pessoas à sua volta, você vai experimentar da libertação que é perdoar. Você vai provar também da transformação que o Espírito Santo de Deus faz na sua vida. E aí, para continuar, vou só finalizar. Mateus 13:4 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Eu fico imaginando porque Jesus é do reino de Deus. E ele veio para o reino da terra, salvar, revelar a imagem perfeita do Pai. E aí eu fico pensando, como é que Jesus ia explicar uma coisa tão grandiosa? A gente não teve lá ainda, mas ele veio de lá. Então é algo tão grandioso, sabe? Você pode ser uma pessoa que não tem muito dinheiro, que não tem fama, que não tem... Ei, não é sobre isso. Deus quer saber a riqueza que nós carregamos no nosso coração. Sabe, essa riqueza é ter o reino de Deus dentro de você. Se você ama, se você perdoa, se você ora, se você valoriza a palavra de Deus, se você crê no Filho de Deus, se você tem todas essas características e muito mais que estão na palavra de Deus, você é uma pessoa rica. Você tem o reino de Deus, você tem a eternidade em você. E para finalizar, 1 Coríntios 1:27, Paulo vai dizer assim, ó: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Sabe, às vezes a gente acha que uma pessoa que se veste bem, não estou dizendo que porque se veste bem é uma pessoa ruim, a gente não pode julgar a aparência, porque Deus não faz isso. Sabe, que a nossa oração seja: Senhor, me faça ver o coração das pessoas. Você pode se surpreender, eu fiz essa oração. Sabe, eu tenho encontrado pessoas incríveis em todo lugar. Sabe, todos nós somos seres humanos. E muitas pessoas podem até ter uma aparência boa de santidade, mas o coração está longe de Deus. E nós precisamos viver para Deus, ter um coração para Ele. E isso é de grande valor para Deus, que é o reino dele. Então, muitas vezes a gente acha que uma coisa é boa, mas ela é para o mundo e não para Deus. Que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa se perguntar, meditar, levar até Deus. Senhor, eu tenho abraçado os valores do teu reino na minha vida? Porque eu quero provar disso antes de te encontrar um dia. Amém? Eu espero que você tenha recebido uma palavra. Foi um tempo mais curto esse vídeo, mas eu espero que você tenha recebido uma palavra da parte de Deus e que você possa meditar todos os dias. Que o reino de Deus habite em nós. E até a próxima.